Oi pessoal, eu sou Estela do Olitóis, terapeuta ocupacional, e hoje eu vim apresentar para vocês o nosso jogo da memória. Essa opção que eu trouxe na caixa é a opção do jogo de memória quadrado. Vou abrir para vocês verem. Ele é quadrado, mas ó, já chama atenção por uma coisa. Os furos não estão totalmente alinhados. Aqui ele tem um centro quadradinho também para dificultar um pouco a história. Mas esse é o quadrado. E todos o jogo de memória, como não poderia deixar de ser na Olitóis, ele vem com essas peças que vão trabalhar a memória nessa parte inferior, mas ela vem, olha, toda igual. Dessa forma não dá para trabalhar a memória de jeito nenhum. Mas olha, elas ficam encaixadas dessa forma. É justamente essa parte inferior que precisa ser trabalhada de alguma forma para que a memória possa valer. Porque como ela fica escondida, olha só, eu vou tirar esse, que pode ou não ser igual a essa parte inferior. Então a criança e o adulto podem ir memorizando o que tem lá embaixo e aonde cada peça está nesse tabuleiro. Uma outra opção de tabuleiro é o tabuleiro redondo. O que ele tem de diferente além do formato? O tabuleiro quadrado, ele tem uma ponta que está mais perto de mim, do meu lado esquerdo, mais longe de mim, do meu lado direito, então eu passo a criar um mapa mental de onde as peças estão, mais para lá, mais para cá. Aqui, no tabuleiro redondo, acaba ficando mais difícil, porque onde é mais para lá e mais para cá, acaba sendo mais difícil porque não tem a referência das pontas. Então, esse jogo de memória é um pouco mais difícil do que o jogo de memória quadrada. Mas o mais legal agora é a gente pensar como é que a gente vai caracterizar cada uma desses pinos. Aqui eu vou dar algumas ideias. Então, em cada um desses tabuleiros, acompanhe o saquinho com as pecinhas sem nenhum tipo de caracterização. Aí está o passo do continue criando. Eu já trabalhei aqui com algumas opções que agora eu vou mostrar para vocês. Olha só, quando começa a ter cor, a diversão começa a existir, né? Mas aí, qual é o desafio que a gente propõe para vocês? Primeiro, o tipo de uso de material. Os adultos podem fazer isso por conta própria, mas o mais legal é proporcionar uma interação entre adulto e criança. Pensar junto com a criança como é que cada uma dessas partes inferiores podem ser pintadas. Aqui já há algumas possibilidades, deixa eu pegar mais uma aqui. Nessa daqui, eu usei só a canetinha e olha o que eu escondi, a letra A. Nesse daqui, eu usei lápis de cor. Nesse daqui, eu usei a tinta guache, fazendo uso de um pincel bem pequenininho, porque é muito importante que a tinta não ultrapasse essa marca aqui, porque senão, na hora de esconder, ó, ele vai acabar dando pista do que tem lá embaixo. E daí eu pude variar com guache da seguinte forma, ó, fazendo alguns desenhos. Deixa eu pegar uma outra variação aqui, como essa daqui. Eu deixei uma parte sem pintar e outra com pintar. Então, além de identificar a cor, ela pode identificar padrões de pintura. Uma outra alternativa é usar a canetinha e a cor, fazendo um grafismo diferenciado. Outra possibilidade de grafismo é, olha aqui, ó, usar isso daqui. Eu coloquei 2 linhas no azul. Uma coisa importante, olha como é mais fácil identificar o preto no amarelo do que identificar o preto no azul. Se tem alguma criança ou algum adulto com algum déficit visual, vai ser muito mais fácil trabalhar com cores bem opostas no quadro de cores. Então, por exemplo, o branco no preto ou o amarelo no preto. Se eu uso cores muito próximas, acaba ficando muito mais difícil.
Então, se você quer estimular justamente a atenção visual, esse tipo de combinação de cor pode ser mais interessante do que isso daqui. Depende da sua proposta. Uma outra alternativa é trabalhar com cola glitter, olha que bonitinho que fica. Daí aqui, ó, eu já trabalhei com 3 opções: o ouro, a prata e o roxo. Uma dica é não usar a canetinha direto na madeira, porque olha só o que acontece, ela começa a borrar. Uma alternativa é colocar uma base embaixo, aqui eu pintei de lápis de cor e depois eu coloquei a letra B. Olha como ela fica mais delineadinha, mais bonitinha. Então vamos lá, vou dar algumas ideias de como trabalhar essa memória e as milhares de opções que a gente tem. Vamos lá, opção 1 é a gente trabalhar com a memória de cores. Então, a proposta é achar pinos semelhantes. Não consegui. Aí o adversário vai tentar. Não conseguiu também. E assim por diante, até ir encontrando. Consegui. Os pares. Agora, a proposta é trabalhar com grafismo e não com cor. Aí eu dificultei, pintando de diferentes cores e colocando grafismo não necessariamente na mesma cor. Então a proposta é achar o grafismo igual, independente da cor. Aqui não tem nada. Aqui eu tenho o amarelo com a estrelinha. E olha só, aqui eu tenho o verde com a estrelinha. Esses daqui formaram par, porque ambos têm a estrelinha. A gente dificultou um pouco mais o jogo de memória. Agora o desafio é formar sílabas. E daí a criança pode determinar qual sílaba ela vai formar de acordo com o que ela achar. Como é que a gente forma a sílaba? Com uma vogal, a O, e outra vogal. Esse daqui ficou difícil, a O, então não valeu. Mas se, por exemplo, ela pegar, vamos ver se eu tenho sorte. Ih, a O de novo. O L, ela conseguiu formar uma sílaba LO. Uma outra opção é ela conseguir juntar todas as vogais. Então ela vai atrás, ó, de vogal. E aí, nesse daqui, eu tenho 2 vogais, mas daí não formam ainda as 5. B de novo. Olha lá, tô chegando perto. E assim, o jogo passa a ser um jogo muito divertido de alfabetização, porque ela reconhece as vogais e vai também trabalhando a memória ao mesmo tempo. Diversão na certa. A outra opção é começar a formação de pequenas palavras. As opções são infinitas. Olha a palavra que eu escolhi aqui. O A, o M, o O e o R. Amor. E para quem gosta de continuar criando e não consegue se contentar com uma ou outra variação, porque uma vez pintada, tá pintada, agora a gente tem a opção de você comprar um saquinho com as pecinhas, um saquinho a mais. Então, vamos supor que você escolheu colocar letras em todos essas pecinhas. E depois você quer trabalhar com cores, com o seu segundo filho, que na verdade agora está começando a explorar as cores. Então, você pode adquirir um saquinho novo com as pecinhas intactas, para daí você trabalhar de outra forma com as pecinhas. Então basta um tabuleiro e uma infinidade de pecinhas para você ter, na verdade, não só um jogo, mas muitos jogos em casa. Bom pessoal, então a história do jogo da memória é o seguinte: diversão em primeiro lugar. Se você quer unir a diversão a um aprendizado, ou você é pedagoga ou terapeuta ocupacional, quer trabalhar a pega, quer trabalhar a criatividade das crianças, em primeiro lugar, esse trabalho aqui, ó, pode ser feito junto com elas, de caracterização de cada uma dessas pecinhas.
Então é legal pensar nos materiais que tem em casa para começar a caracterizar. Claro, num jogo de memória tradicional, sempre 2 peças do mesmo jeitinho. Trabalhar a coordenação motora fina, mesmo com um pincel, para poder pintar isso daqui, já é uma coisa super interessante de fazer. Então a brincadeira começa muito antes do jogo. A criança começa o processo de alfabetização, ela vai começar com o grafismo. Então, trabalhar isso daqui com ela, ó, já pode ser legal. Daí é o adulto quem vai preparar isso, porque se ela está começando isso, ela está começando também o trabalho de coordenação motora fina, para ela conseguir fazer esse tipo de grafismo. Daí, trabalhar ou a tinta ela completa ou uma cola glitter já pode ser super divertido para a criança. Conforme ela vai tendo habilidades manuais, trabalhar com esse tipo de proposta também pode ser bem bacana. Fazer bolinhas, fazer risquinhos, já é muito legal. Então, se quiser dicas, não deixe de fazer perguntas pra gente, mas converse também com a pedagoga, com a professora ou professor do seu filho, que as ideias são infinitas e poder explorá-las é muito legal. Continue criando.